Olá, começamos agora mais um Frente a Frente e hoje aqui comigo o médico e psicólogo João Facchinetti. Ele que vai realizar um curso sobre hipnose ericksoniana e aqui nos fala sobre a importância também e os benefícios da hipnose, um instrumento importante que pode ser utilizado no tratamento de inúmeros sintomas em diferentes diagnósticos. O assunto da hipnose, que também foi destaque, na mídia nacional essa semana, tendo um dos participantes do chamado BBB da Rede Globo, praticado a hipnose nos participantes do programa. Um assunto que foi também destaque no programa Fantástico e que a gente está trazendo agora para entender como é esse processo da hipnose, se ele é natural ou não, quais são as vantagens, quais são os benefícios e quais são também os malefícios que podem ocorrer durante uma sessão de hipnose. Doutor, eu agradeço mais uma vez a sua presença aqui e comecemos por com essa possibilidade que a hipnose agora está ganhando notoriedade, digamos assim, no cenário nacional e que as pessoas ainda têm há um certo tabu ainda na discussão sobre a hipnose. Isso é por aí? É muito bom estar aqui com você conversando sobre esse tema que é ao mesmo tempo muito interessante, que suscita muito das pessoas curiosidade, e também suscita uma certa preocupação, um certo receio, e eu vou lhe dizer que as duas coisas são pertinentes, tanto a curiosidade quanto o receio. Só um momento, eu poderia acrescentar aí um preconceito no sentido literal da palavra? Sim, um preconceito também. A hipnose é uma ferramenta fabulosa, ela tem usos em várias situações clínicas e como todo procedimento, como toda ferramenta, como toda intervenção, tanto na área da medicina como na área da psicologia, odontologia, enfermagem ou fisioterapia, porque são esses os profissionais hoje autorizados a trabalhar com hipnose, ela tem suas indicações precisas. Então, no consultório, a gente trabalha com psicoterapia com hipnose. Na verdade, psicoterapia breve com hipnose. Coadjuvantes. Isso. A hipnose, as pessoas às vezes pensam que vão ao meu consultório e eu vou dizer assim, olha, fecha os olhos e entra em transe. Não é bem assim. A hipnose tem suas indicações. Por exemplo? Eu gosto de dizer de uma forma muito geral que ela tem uma grande indicação, que é o seguinte. Todas as vezes que você tem um problema, que você consegue pensar no problema e resolver, por exemplo, você tem R$100 no bolso e você não sabe se vai comprar um presente para sua mãe ou se você vai comprar uma passagem para ir completar o tanque de gasolina, por exemplo. Esse é um problema que você pensa, reflete e encontra uma solução e você define. São problemas que eu chamo da esfera do consciente. Os problemas da esfera do consciente não são os problemas indicados para o uso da hipnose. E esses fazem parte de um grande grupo de problemas. Mas nós temos outro grande grupo de problemas, que são os que a hipnose se deita sobre ele de uma forma melhor. São aqueles problemas que você pensa e não adianta pensar que não consegue resolver. Por exemplo, a pessoa tem medo de andar de avião. Ela pensa, olha as estatísticas, é o meio de transporte mais seguro que tem. Todos os dias tem milhares de voos acontecendo no mundo inteiro. A gente tem notícia de acidente com avião uma vez na vida perdido. É muito mais inseguro andar de carro. Nós temos acidentes de carro várias e várias vezes durante um mês, acontecendo todos os dias. Mas a pessoa pensa, reflete e ainda assim não consegue entrar num avião para fazer uma viagem. Por que isso ocorre? Porque esse tipo de problema não está na área do consciente. Da solução imediata. A resolução desse problema não está na área do consciente, está na área do inconsciente. E é nessa esfera do inconsciente que a hipnose se derrama com mais facilidade, que ela consegue. Quando a pessoa está hipnotizada, a gente abre uma porta de acesso ao inconsciente. E o nosso inconsciente é nosso parceiro, é meu inconsciente, não é o inconsciente que é do vizinho ou da tia, é o meu inconsciente, ele é meu amigo. E eu abro um espaço de negociação, de conversação com esse inconsciente e numa condição de
um ambiente terapêutico, de uma psicoterapia que é um ambiente seguro, onde a pessoa se sente confortável. Esse inconsciente vai fazer as mudanças suficientes e necessárias para ajudar essa pessoa a resolver aquela dificuldade. Para facilitar o entendimento e chegar à solução do problema. Agora, na reportagem que foi veiculada no Fantástico, foi colocado, mostrado que também a hipnose é muito bem aplicada em casos de pacientes que vão se submeter à fisioterapia, que sentem dor, não é? Isso. Perfeito. Nós fizemos um trabalho durante muitos anos aqui no HGE com pacientes queimados, com os grandes queimados do HGE, e foi inclusive a nossa tese de mestrado. E os resultados da hipnose para pessoas com dor, especialmente dor aguda, são resultados que ninguém consegue parecido com esse meio que eu vou chamar da psicoterapia, no meio da palavra, da conversa, sem utilização de nenhuma medicação. Para mutilações, para queimados, onde nessas situações o paciente sente dores terríveis, não é? E a gente conseguia uma redução, as pessoas referenciavam para a gente uma redução, às vezes de 100% da percepção de dor no pós-hipnótico imediato, e de uma média de 80%, 60% a 80% de redução de dor 2 dias depois da gente ter trabalhado com essas pessoas com hipnose. Então a gente tem algumas áreas que são assim maravilhosas, porque dor, ela não é como a gente pensa estritamente estímulo e a gente sente a dor. A dor ela passa por toda uma fase de, eu vou chamar agora de filtros cerebrais e emocionais, que a gente não dá conta disso todo dia. Por exemplo, as pessoas que fazem autoflagelação, elas não referem tanta dor assim, porque elas estão em estado de elação, elas estão numa relação para com Deus, então os filtros mentais estão ativados para que elas não percebam tanto aquilo como dor, como sofrimento. E a resistência aumenta, né? E a resistência aumenta. E é atrás desses filtros que nós vamos com o trabalho com a hipnose, para ativar esses filtros mentais, para que a pessoa perceba menos a sua dor, quando o assunto especificamente é dor. A hipnose ela pode ser praticada por pessoas. A gente observa que, por exemplo, o programa o BBB, por exemplo, mostrou uma pessoa que não tem formação acadêmica nas áreas em que a hipnose pode ser utilizada como instrumento coadjuvante no trabalho com as pessoas, com os pacientes. E o que é que leva as pessoas a agirem dessa forma? Não é algo que pode se confundir ou se caracterizar como charlatanismo? Infelizmente, em nosso país, nós não temos nenhuma legislação própria em relação à hipnose. Havia uma legislação antiga que proibia shows e apresentações e uso da hipnose indevido, mas essa legislação foi descuidadamente suspensa na gestão do Fernando Collor, não é uma referência pessoal a ele. No governo dele. No governo dele, porque ela estava junto com a legislação que regulava o soldo dos militares, e o Fernando Collor foi mexer nessa regulação do soldo e a parte da hipnose sumiu, foi no embalo e desapareceu. Mas assim, nós estamos num país de tudo se pode, que a legislação ela é pouco vista e pouco percebida pela população. Eu digo assim, né? As pessoas podem muito, mas deviam bem menos, porque uma ferramenta fantástica, poderosa como a hipnose, ela pode causar danos gravíssimos em terceiros, se utilizada indevidamente. O nosso curso, por exemplo, são 2 anos de formação. Nós trabalhamos com as pessoas durante 2 anos, ensinamos a trabalhar durante 2 anos para dizer que essa pessoa está habilitada, está capacitada a trabalhar com hipnose. Não é uma formação de um final de semana, não é uma formação de 3 dias, são 2 anos de formação, de leitura, de aula, de dedicação sobre esse assunto. O nosso Código Civil chama de charlatanismo pessoas que não tenham capacitação profissional regular e que se disponham
a fazer processos de cura, de melhoria, de ajuda a terceiros. O nome disso é charlatanismo, e a hipnose se inclui sob esse guarda-chuva do charlatanismo. Mas, infelizmente, pouca coisa se faz em relação a isso. E é uma coisa muito curiosa, viu? Se você tem seu carro e ele está com um defeito, você, antes de levar em qualquer mecânico, no primeiro mecânico que aparece, você procura saber do seu tio, do seu pai, do seu cunhado, do seu vizinho, do amigo, de uma pessoa de confiança que entenda de mecânica, para lhe indicar o bom mecânico. Mas parece que quando as coisas se dão no âmbito da mente, as pessoas são mais descuidadas com a sua própria mente do que com os seus carros. E procuram o primeiro que aparece com o nome na mídia. Ou da moda, né? Que está na moda, que coloca no Instagram. Ah, mas ele parece... Ah, no Instagram tem isso, tem aquilo. E Instagram não é capacitação para ninguém. Instagram não é capacitação para nada. E a gente poderia ser mais cuidadoso com nós mesmos. Uma questão de responsabilidade consigo mesmo. Consigo mesmo. Em primeiro lugar, consigo. Uhum. E aí eu sugiro, procurem, quando vocês tiverem dúvida em relação a isso, eu digo a quem estiver nos assistindo, procurem os conselhos, procure o conselho de medicina, procure o conselho de psicologia, o conselho de fisioterapia, o conselho de enfermagem, o conselho de odontologia, para se informar quem é o profissional que eles abalizam, para que a gente faça um trabalho com ele, junto com hipnose, por exemplo, ou com qualquer outra coisa. Vai fazer canal, você vai procurar quem para fazer um canal no seu dente? O conselho de odontologia vai saber lhe indicar quem são os profissionais abalizados, credenciados, que estão regulares perante o conselho para fazer esse trabalho, por exemplo. Só lembrando, os profissionais que estão habilitados a praticarem a hipnose nas suas terapias, né, nos seus tratamentos. Então, nós temos os psicólogos, os médicos, os dentistas, os enfermeiros e os fisioterapeutas. São as 5 categorias profissionais que estão regularizadas, regulamentadas pelos seus conselhos de classe a utilizar a hipnose. E, evidentemente, entendam por gentileza, cada macaco no seu galho. Médico não vai fazer hipnose para fazer extração de dente, isso é trabalho de dentista. Dentista não vai fazer hipnose para trabalhar com fobia. Então, assim, cada macaco no seu galho, cada um dentro da especificidade da sua profissão. Pois é só observar, né, como o senhor falou, o Instagram está cheio de promoção pessoal, profissional, e ali não se sabe se as pessoas estão habilitadas cientificamente, não é, para desenvolver determinada tarefa, né, seja ela no campo da hipnose ou qualquer outra área. Exatamente. É importante destacar também que a hipnose ela está aí colocada como uma coadjuvante terapêutica para profissionais que atuam na área da saúde, não é? Sim. O trabalho da hipnose, isso tem sido uma coisa muito curiosa, Gorete. De uns anos para cá, trabalhar com a mente humana, ser psicoterapeuta, ajudar as pessoas a superarem depressões, traumas, fobias, virou epidemia. Todo mundo se entende como psicoterapeuta. Sim. E todo mundo quer fazer alguma coisa, montar sua tendinha, montar sua barraca, montar seu consultório e ser psicoterapeuta. Está na moda isso, mas eu chamo a atenção de novo de vocês. Procure um conselho de psicologia, procure quem tem capacitação, quem é gabaritado para balizar, a opinar, dar credenciamento a esses profissionais. Nós temos 27 anos que trabalhamos com hipnose aqui no estado. O Instituto Erickson desenvolve esse trabalho há 27 anos. São 27 anos que a gente está lá brigando e falando e repetindo essas coisas, Gorete, mas é incrível como muitas vezes essas coisas acontecem sem eco. Essas coisas acontecem sem nenhuma reverberação social. Talvez seja porque o tecido social está muito vulnerável, muito fragilizado. Passou praticamente a ser moda dizer que faz terapia. Isso. O senhor não percebe isso assim, dessa forma? Terapia que é feita pelo casal, que é feita individualmente, que é feita pelos filhos, que é feita, pela família como um todo. Enfim, é uma coisa que virou, como o senhor diz, é moda, né?
O lado bom dessa moda é que nós vivemos numa sociedade que precisa muito de terapia mesmo. Nós vivemos numa Mas com a pessoa certa, familiar, né? Que as pessoas precisam muito de terapia. Eu gosto de dizer que todos nós, inclusive nós que estamos nos ouvindo, nós somos sobreviventes das nossas famílias e das nossas sociedades. Nós conseguimos sobreviver psicologicamente aos nossos pais, que não tiveram nenhuma formação de como cuidar e como educar os filhos. Da mesma forma como os nossos filhos vão sobreviver a nós, os que sobreviverem. Mas ninguém sobrevive sem sequelas. E essas sequelas precisam ser tratadas, precisam ser vistas, para que as pessoas tenham uma vida mais feliz, tenham uma vida melhor, mais plena, para que cada um possa desfrutar de todo o potencial que a vida lhe deu como recurso, como possibilidade. Exatamente, fazer e se reconhecer quanto à sua real identidade, né? Isso. Dr. Fachnetti, nós vamos dar um pequeníssimo intervalo e em 1 minuto o Frente a Frente está de volta. Até já. Esse novo coronavírus, que apareceu agora na China, no final de 2019, é transmitido provavelmente pelas secreções respiratórias, tem causado manifestações clínicas semelhantes à de uma gripe: febre, dor de garganta, dor no corpo, tosse, falta de ar. O que é que nós devemos fazer para nos proteger? Lavar sempre as mãos com água e sabão em torno de 60 segundos, ou então usar o álcool em gel, que é também muito útil para esses casos. Lembrar de, ao tossir, ao espirrar, usar um papel descartável ou a prega do cotovelo para espirrar ou tossir, evitando assim a dispersão das partículas respiratórias no ambiente. Não levar com frequência as mãos ao rosto, ao nariz, à boca e limpar as superfícies ao seu redor para diminuir a contaminação pelo vírus. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o médico e psicólogo João Fachnetti, que nos fala sobre a hipnose. Dr. Fachnetti, o que é a hipnose ericksoniana e como ela funciona? Muito bom. A gente falar de hipnose ericksoniana, então é importante dizer que todo estado de hipnose ele é igual em si. Então, por exemplo, quando eu vim aqui para o estúdio, estar aqui no estúdio é estar aqui no estúdio. Eu podia ter vindo de carroça, de cavalo, de bicicleta, a pé, táxis, Uber, seja lá o quê. A forma de chegar até aqui é que a gente denomina as variações. Então, existe a forma de chegar até aqui ericksoniana, existe a forma de chegar aqui da hipnose clássica. E o que difere? O que difere é que a hipnose ericksoniana, ela é uma estrutura, é uma forma de levar as pessoas a transe que não para só no trabalho de levar a transe, ela se expande para outras áreas. Mas é uma forma extremamente respeitosa para com a pessoa, é uma forma que entende que a hipnose é esse estado natural da mente humana, que todos nós entramos em hipnose todos os dias, várias vezes por dia, e ela toma partido dessa naturalidade de estar em transe para levar as pessoas a esse estado que é comum para as pessoas. As pessoas acham curioso quando eu falo que nós todos entramos em transe todos os dias, mas, por exemplo... Pois é, involuntariamente. Involuntariamente. E como a gente pode identificar isso? Então, assim, para vocês que estão assistindo a gente, que dirigem habitualmente, quantas vezes vocês entram no seu carro e vão para o seu local de trabalho ou para a sua escola, e vocês entram no carro e dizem assim: hoje eu estou com um problema para resolver. Hoje tem uma questão assim, 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 que eu preciso resolver, e tem uma coisa que está me incomodando, e quando bate os olhos, você já andou 3 quarteirões e não notou aquele período que você estava dirigindo. Uhum. Todas as vezes que sua mente
estiver transitando, que seu corpo estiver fazendo uma coisa e sua mente estiver transitando, você está em transe. Olha como é simples. A gente costuma dizer, eu costumava dizer que esse processo é como se a gente entrasse no piloto automático. Isso. Não é? A gente atua mecanicamente. Isso. É por aí? É exatamente isso. A gente diz assim, atua inconscientemente. E as pessoas têm uma certa desconfiança. Como assim atua inconscientemente? Nós, quando aprendemos a dirigir, por exemplo, ou quando aprendemos a escrever, nós aprendemos a escrever e a dirigir conscientemente. E é horrível dirigir conscientemente. Você entra no carro, fecha a porta, puxa o cinto, bota o pé na embreagem, bota o carro em ponto morto, tira o pé da embreagem, bota a chave na ignição, vira um pouquinho, acenderam as luzes, vira mais um pouquinho, o carro fez tem, se aperta no acelerador, solta um pouquinho. E isso é dirigir conscientemente. É muito ruim dirigir conscientemente. Depois que a gente pratica, que a gente exercita, que a gente aprende, a gente inconscientiza, bota para o inconsciente aquele processo e simplesmente a gente entra no carro e dirige. A gente não para mais para pensar no que está fazendo. O movimento é mecânico. Vai automaticamente. Como escrever. Você pode estar fazendo qualquer coisa e assinar seu nome. Exatamente. Porque isso já está inconscientizado para você. Então, nesses momentos em que nós estamos fazendo algumas atividades que a nossa mente inconsciente já assumiu o controle, a nossa mente consciente pode fazer uma outra coisa. E nesse estado em que a mente consciente está fazendo uma coisa e o nosso corpo está executando outra, nós estamos em transe, nós estamos hipnotizados. São os transes naturais do dia a dia. E o trabalho ericksoniano, ele busca resgatar essas situações de transes naturais de forma natural no ambiente de consultório, para que esse estado diferenciado, alternativo de consciência, de uma certa forma ampliado de consciência, onde nós estamos mais livres para os nossos devaneios, onde as nossas crenças que dizem que a gente não pode, que a gente não consegue, estão mais desligadas, nós conseguimos, nesses estados, trabalhar com a pessoa para que ela resolva as suas dificuldades do jeito dela, não do meu jeito, da forma dela, não da minha forma, como ela acha interessante, não como eu acho interessante. Então, não é que eu vou colocar as pessoas em hipnose e dizer a elas, olha, você vai para a entrevista com a Gorete e vai ficar lá tranquilo e contar a história e dar risada. Não, não é o que eu quero, nunca. O bom terapeuta, e nós somos trabalhados e na formação em hipnose e psicoterapia breve, isso é posto com muita clareza, ele não interfere nas resoluções de vida da pessoa. Ele respeita o tempo da pessoa, né? E as decisões da pessoa. A pessoa tem o direito de ter uma decisão que não seja o que aparentemente é melhor para todo mundo. Como se fosse uma terapia que fizesse a indução da solução dos problemas que ela apresenta. A hipnose, na verdade, vai auxiliar a ela nesse campo a encontrar a saída, né? Isso. A saída que ela entende como saída. Porque o problema é dela. Não é do facilitador, digamos assim. Eu digo assim, é o barquinho dela. E ela sabe até onde o barquinho dela pode ir. O meu barco pode ir mais adiante ou menos adiante. E o dela vai até onde ela entende que pode ir. E esse é o respeito do trabalho ericksoniano pela pessoa. A pessoa quem vai dizer como vai resolver as suas dificuldades. A gente ali, o Milton Erickson, que foi quem criou todo esse trabalho, ele diz assim, que o terapeuta, ele cria uma ambiência, ele cria um ambiente protegido para que a pessoa tome as suas decisões. Tem a segurança. E tome as decisões que ela acha que são boas, que ela entende como são boas. Não as que eu entendo que são boas, que ela entenda que são boas. Bem, nesse desenvolvimento dessas habilidades, o que é que a gente pode destacar de outras terapias que não sejam a ericksoniana? É uma modalidade, digamos assim, de fazer a hipnose antiga ou não? Não. A hipnose antiga é o que a gente chama de hipnose clássica. Na hipnose clássica, ela funciona muito de uma forma que a gente diz de fora para dentro.
A estrutura da hipnose clássica diz que o hipnotizador tem o poder e a pessoa está submissa ao poder do hipnotizador. Foi o que nós vimos, por exemplo, lá, o que foi reproduzido na TV, lá no BBB, né? E o que as pessoas em casa não sabem e precisam saber, que naquele procedimento, aquela moça poderia ter desenvolvido problemas gravíssimos, que eu tenho minhas dúvidas se a pessoa que estava conduzindo o processo tem fundamentação, tem densidade terapêutica, tem conhecimento de psicologia para não deixá-la fazer um problema pior do que o que ela já tinha até então. Eu tenho minhas dúvidas se aquela pessoa tem capacidade de saber lidar com coisas que podem acontecer durante o processo da hipnose que não estão programadas. Intercorrências. Porque assim, a pessoa que está em transe, ela não vai para onde eu quero, ela vai para onde ela quer. É o inconsciente dela que está conduzindo, né? É o processo dela. E tivemos aqui em Alagoas já pessoas trabalhando com hipnose sem nenhuma formação, sem nenhum embasamento maior, que conduziram indivíduos que acreditaram na proposta de trabalho dele para situações muito difíceis de vida, muito complicadas. Inadequadas, bem pior do que a condição anterior que ela estava, que já foi bater em nosso consultório lá no Instituto, no consultório de outras pessoas, outros psicólogos, amigos nossos, que essas coisas que acontecem no mundo da hipnose vêm bater no meu ouvido sempre, e as pessoas me ligarem: João, olha, chegou aqui uma amiga, uma paciente praticamente surtada, porque fez um procedimento assim, com fulano, assim, e ele não soube o que fazer com ela, ela desenvolveu um processo dessa forma e a pessoa não soube como lidar. Então a gente tem muito cuidado. A gente dá cursos de hipnose desde 1997. E nesses anos todos a gente tem um cuidado de só aceitar profissionais e estudantes dessas áreas. Profissionais e estudantes de psicologia, de medicina, de odontologia, de fisioterapia e de enfermagem. Estes são os candidatos aos nossos cursos. E por várias vezes nós já tivemos já chegaram até as nossas portas advogados, administradores, pessoas outras sem nem essa formação, extremamente envolvidos numa boa vontade de ajudar as pessoas, mas de boa vontade o inferno está cheio, não precisa só de boa vontade. Eu posso ter toda a boa vontade do mundo para ser entrevistador, mas eu preciso ter todo um procedimento, toda uma formação, todo um conhecimento para chegar até aí e conduzir uma entrevista. Não é só olhar para a pessoa bonitinha, sorrir e dizer bom dia. Tem todo um trabalho a ser feito que eu tenho absolutamente ignorância, desconhecimento do que é. E as pessoas precisam entender que a ignorância ela é extremamente ousada, porque o fato de eu desconhecer o nível de gravidade de problemas que eu possa impingir a uma outra pessoa me deixa numa condição de dizer assim, é simples. É uma inconsequência, né? São inconsequentes. E trabalhar com pessoas nunca é simples, porque as pessoas são belamente complexas. E a gente precisa entender a complexidade das pessoas e as ferramentas que a gente pode ter para levar essas pessoas a um bom resultado no seu trabalho psicoterápico. Que é a finalidade do tratamento, né? Do trabalho que se desenvolve com as pessoas. Que foi para isso que eu fui contratado, né? Quando a pessoa vai para lá, ela me contrata, não é bem colocado assim, mas ela está me buscando para que eu leve um trabalho psicoterápico para na direção que ela quer, não que eu quero. E eu preciso ter ferramentas para fazer isso acontecer. Eu preciso ter capacitação para fazer isso acontecer. Isso não se consegue em um curso de uma semana, de 3 dias. Nem da noite para o dia. Nem da noite para o dia. Pois bem, vamos para o nosso segundo e último intervalo. E já estaremos de volta.
Doar sangue é seguro e não dói. O Hemocentro de Alagoas utiliza a mais alta tecnologia para fazer a coleta de sangue. Para doar sangue, é necessário ter mais de 18 anos, pesar mais de 50 quilos e apresentar um documento de identificação com foto. O doador não pode ter contraído doenças como a hepatite, sífilis, AIDS e doença de Chagas. Mais informações é só ligar 3315 2106. O Hemocentro de Alagoas precisa de você. Calma, Chico, vai devagar. Você anda nervoso. Nervoso por quê, amigo? Baixaria. O que você fez ontem? O que tá acontecendo? Batendo na mulher de novo. Mas eu te tomei todas, perdi a cabeça, Não tem fiquei esse nervoso. negócio, não tem esse negócio tomei todas. Aqui todo mundo toma e ninguém bate em mulher, só você. Bebida não é desculpa. Onde tem violência, perde a mulher que apanha, os filhos e você. Homem que é homem, não bate. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o médico e psicólogo João Facchinetti. Nós vamos falar agora sobre um curso que vai acontecer no dia 18, né, de abril. E como está sendo, é dirigido a quais segmentos? A todos esses segmentos profissionais, professor? Perfeito. O curso vai estar começando, né? Começa dia 18 de abril, se prolonga por 2 anos, são 2 anos de curso. O primeiro ano é o ano da fundamentação teórico-prático vivencial e o segundo ano é o ano do acompanhamento das pessoas no seu desenvolvimento clínico, onde as pessoas vão desenvolver o trabalho com hipnose ericksoniana ou lá no próprio instituto ou nos seus consultórios e vão ser acompanhadas, vão ser supervisionadas para que esse trabalho seja levado a bom termo, seja encaminhado dentro da proposta ericksoniana. Esse trabalho, a formação, quando a gente fala formação, a gente está dizendo que é um curso que se propõe formar psicoterapeutas, capacitar pessoas para a psicoterapia. Mas nem todos os profissionais que vão fazer o curso têm nas suas áreas de atuação a psicoterapia. Então, nós temos os médicos e os psicólogos, que têm como prerrogativa das suas funções a psicoterapia, e nós temos o dentista, o fisioterapeuta e os enfermeiros, que não têm essa prerrogativa, mas eles vão desenvolver o trabalho ericksoniano dentro do escopo do seu trabalho, nos hospitais, no seu atendimento no consultório, manejando dor, como nós já conversamos aqui, entre outras coisas, acalmando e tranquilizando as pessoas para o desenvolvimento do seu trabalho, como nós já comentamos um pouco aqui. E esse ano, está paralelo ao curso, uma outra informação, nós estamos ampliando o número de profissionais que atendem na nossa clínica popular. O Instituto Erickson, a gente mantém uma clínica popular já há muitos anos. Aonde fica, professor? Qual o endereço? Fica na rua Adalto de Pereira, número 1110, e o telefone de lá é o 3326-1421. 3326-1421. Uma clínica popular. Uma clínica que funciona no mesmo local do Instituto. E nós estamos colocando mais profissionais, mais psicólogos formados, são profissionais formados em psicologia e que fizeram a formação conosco de psicoterapia breve e hipnose para atender nessa clínica, visando ampliar o leque de atendimento, oferecer esse serviço de psicoterapia breve com hipnose a uma fatia maior da população. Que não tem acesso, né? Que tenha pessoas que tenham menos acesso. Pois é. Então, são 2 anos que nós nos debruçamos e eu vou lhe dizer uma coisa para vocês. É um curso muito divertido, eu me divirto muito, os alunos se divertem muito durante o curso, porque a melhor forma de aprender é aprender brincando. Então, nós brincamos... Uma forma leve, né? Uma forma leve, lúdica e não menos, nesse sentido, responsável e consequente. São 2 anos de curso, uma vez por mês, aos sábados, manhã e tarde, que nós nos debruçamos sobre isso e passamos sábados alegres, sábados felizes, porque a gente precisa fazer a vida feliz. A gente precisa fazer essa vida acontecer de uma forma leve e feliz. A felicidade é um estado de espírito que nos fortalece, né? Verdade.
para as adversidades que estão aí no dia a dia, porque não é impossível ser integralmente feliz. O tempo todo feliz. Pois é. Mas a gente precisa saber olhar para o lado bom. Qualquer fato da vida, todo e qualquer, é bom e ruim ao mesmo tempo. E a gente precisa saber para onde olhar, a gente precisa saber para onde ver. Nós, do Instituto Erickson, somos o maior centro de psicoterapia e hipnose, psicoterapia breve e hipnose do país. Nós temos contato com outros institutos em outros locais do país. Intercâmbios são feitos. Intercâmbios. Agora mesmo, esse final de semana, nós estamos indo a Brasília para uma reunião entre os institutos. E o nosso instituto, além de ser uma referência nacional, ele é o maior centro que nós temos no país. O pessoal dos outros institutos, nós fazemos troca de conhecimento, de formação, de como a gente caminha, e o pessoal assim vem nos parabenizando pela estrutura e pela seriedade com que o trabalho aqui é levado. É isso. Professor e doutor, há uma especificação na hipnose também relacionada à atividade de coach. Como o senhor avalia? Eu, particularmente, avalio muito mal. O coaching vem se apresentando como aquela pessoa que nos ajuda, que ajuda as pessoas a buscarem e encontrarem o seu objetivo. E seria muito bom que os coachings se mantivessem nessa dimensão. Todas as profissões, ela tem uma lei que regulamenta a profissão e diz o que o profissional pode e que não pode fazer. Define a área estrita do profissional. O coach não é uma profissão. Ele não tem uma regulamentação. Ele não tem uma lei que criou o coach, como criou a psicologia, como criou a medicina, a odontologia. E por isso mesmo o coach não tem limites de atuação. Então o coach, ele é tudo e nada ao mesmo tempo. E as pessoas mais ousadas, em busca de espaços, buscam a hipnose ericksoniana, porque ela está sendo muito reconhecida internacionalmente como instrumento de trabalho. Tem sido muito vista pelos benefícios que ela traz às pessoas, e fazem cursos de finais de semana para aprender o que é a hipnose ericksoniana e se intitulam coaching ericksoniano. Eu não conheço bem a formação dessas pessoas, eu não sei bem a formação dessas pessoas, mas os conselhos de psicologia têm se posicionado em relação a isso, têm chamado a atenção dos seus profissionais que executam a atividade de psicólogo e de coaching, de como eles devem se posicionar em relação à divulgação dessas atividades dele. O coaching é um exercício muito novo, muito recente, e as pessoas ainda estão tateando para encontrar o seu lugar. Que bom que descubram, que encontrem e tenham respeito às outras profissões. Pois bem, esse tratamento que é individualizado, não é, por meio da hipnose ericksoniana, abre espaço para que outras profissões, outros profissionais de outras áreas, que não aquelas que podem trabalhar a hipnose por legislação, digamos, ousem praticá-la também, né? Infelizmente, sim. Infelizmente, a gente se depara com isso no nosso dia a dia, e que bom seria se as instâncias pertinentes da polícia, do Ministério Público, tomasse para si a responsabilidade, porque causam danos graves nas pessoas. Até irreparáveis, professor? Danos irreparáveis, porque tem uma questão que a gente não sabe. Deixa eu fazer uma brincadeira assim. Nós temos aqui uma linha, e aqui tem a normalidade, e aqui tem os quadros mais graves. Então, o que acontece? Eu não sei que distância eu estou dessa linha. Uma hipnose mal conduzida, um tratamento mal conduzido, uma intervenção mal conduzida, pode me fazer levar a transpor essa linha. E uma vez que eu transponho essa linha, o caminho foi aberto. Eu vou transpô-la com mais facilidade. Mesmo que eu me recupere dessa situação, então vamos falar um quadro, por exemplo, de depressão. Um quadro clínico de depressão. Depressão, por exemplo, um quadro de psicose, por exemplo. Na hora que eu transponho essa linha, o caminho foi aberto. Até para você... E agora eu vou conseguir transpô-la com mais facilidade. E as pessoas dizem assim, mas transpôs naquele momento, eu iria transpor em qualquer hora da vida.
Será mesmo? Ou você antecipou de uma forma que a pessoa não estava ainda preparada, não é? Você, de uma forma intempestiva, você fez com que essa pessoa, trabalhou para que essa pessoa atravessasse esse caminho e agora você é responsável pelo que você fez. Só que as pessoas que não têm uma profissão definida, que não são médicos, não são psicólogos, não são dentistas, eles não respondem nada perante coisa nenhuma. Porque eles não têm conselhos para que você possa denunciá-los. Se o médico lhe agride de alguma forma, se um psicólogo tem alguma medida que você suspeite que ele ultrapassou os limites da ética, você tem a quem recorrer. A quem você recorre a um coaching. A quem você recorre a um hipnoterapeuta de final de semana. A quem você recorre. Então, assim, até por ter um respaldo, uma retaguarda a quem você possa recorrer, profissional, que está ali para regulamentar a profissão. Como os conselhos. Que são os conselhos de medicina, conselho de psicologia, conselhos que você pode se dirigir se um profissional começar, se você notar que ele está atravessando um caminho que devia ser dele. Por exemplo, você vai para um dentista e ele se propõe a resolver sua fobia, a resolver sua depressão. E você pode ir no conselho e dizer assim, é função de dentista resolver essas coisas? Dentro da lei que criou a profissão, regulamenta que o dentista faça isso. Eu estou falando odontologia, poderia estar falando qualquer um outro. O dentista pode utilizar a hipnose ericksoniana para, digamos assim, para atenuar um sentir de dor, talvez, no procedimento específico da odontologia, e não as áreas que são relacionadas a outras profissões, não é? Redução de dor, eu já participei de procedimentos dentários usando exclusivamente a hipnose como anestesia e a pessoa procedeu tranquilamente. Tranquilo, sem nenhum sofrimento, sem nenhuma dor. Também para acalmar as pessoas, eu não sei se você concorda, uma fatia grande da população fica nervosa quando vai ao dentista, até para acalmar a maioria, não é, professor? Medo de dentista é trauma de infância. Para acalmar as pessoas, para tranquilizar. Do dentista, inclusive. Que não teve, digamos assim, a época que não teve a psicologia, o manejo para tirar o medo. E de todas as áreas, e como eu digo, cada macaco no seu galho, e todas as profissões são belíssimas, e todas as profissões estão aí porque elas prestam ajuda, especialmente essas da área da saúde, que elas prestam ajuda ao ser humano. Nós precisamos dos profissionais dentro das suas profissões, que são lindas, que são maravilhosas. Agora falemos do lado positivo pra gente. Nós temos os 2 últimos minutos da nossa entrevista e depois as considerações, mas falando do lado positivo, os benefícios da hipnose ericksoniana, os benefícios são incalculáveis, né? E é uma modalidade que só pode caminhar para frente, né? Perfeito. E tem sido assim no mundo inteiro. Só o fato de estar em transe é tranquilizador, é acalmante. Todas as pessoas que eu coloco em hipnose me pedem para eu colocar novamente, porque é muito confortável, é muito bom. Além disso, você passa por um estado de tranquilidade, de paz, de sossego e consegue resolver situações de fobia, de depressão. O que é determinante para uma pessoa ser mais, digamos assim, mais apta a entrar em transe do que outras? Todo mundo entra em transe todos os dias, Sim. Então todas as pessoas são aptas. Algumas pessoas têm mais habilidade para fazer transes profundos. Isso é uma habilidade pessoal, como algumas pessoas tocam melhor violão, aprendem mais rápido a tocar piano ou a pintar. São habilidades individuais. Mas existem pessoas que não conseguem? Não, todas as pessoas entram em transe. Tá, algumas situações. Crianças muito pequenas, elas não entram em transe porque elas não lhe dão a atenção que você precisa para ela entrar em transe. Pessoas no uso de álcool, não as que bebem, as alcoolizadas, no uso de drogas psicotrópicas. Então eu digo assim, as alcoolizadas, as emaconhadas, as cheiradas, as cocadas, as LCDadas, né? As pessoas no uso
de substâncias psicoativas, elas têm uma dificuldade de concentração, de lhe dar atenção. E hipnose, de uma certa forma de entender, é atenção. Pessoas em coma, essas pessoas não te dão atenção para serem colocadas em transe. Então, são pessoas que não dão para se trabalhar com ela em transe. Pessoas também, desculpe, com déficit intelectual. Sim. São mais difíceis de trabalhar em transe. Curiosamente, as pessoas com inteligência de normal para bem dotado são pessoas que entram com mais facilidade. Perfeito. Professor, infelizmente eu tenho que informar que o nosso tempo terminou. Algumas considerações? Eu gostaria só de agradecer o espaço, deixar o telefone do Instituto, o 3326-1421, e dia 18 estaremos começando o curso, estaremos começando a nossa formação, aguardamos vocês por lá. Obrigada, mais uma vez. Muito obrigado. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro, aqui, frente a frente, com você.